Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre simetria. Mas antes de iniciarmos a aula, se inscreve aí no canal, dá um like nos nossos vídeos e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Então vamos lá. A simetria ela é dividida em três. Nós temos a simetria por translação, a simetria por rotação e a simetria por reflexão, que é a que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Muitas vezes, simetria é definida como uma proporção harmoniosa, ou seja, uma estrutura que permite que um objeto seja dividido em partes de igual formato e tamanho. Como é que a gente vai dividir essa figura ou objeto? Através de uma reta, tá? Essa reta vai dividir a figura em duas partes iguais. E a essa reta vamos dar o nome de eixo de simetria. Observe o exemplo. Aqui nós temos o rostinho de um panda. Vou traçar uma reta. Observe que essa reta, ela dividiu a minha imagem em duas partes iguais. Então, essa minha reta aqui é um eixo de simetria. E essa simetria, galera, é uma simetria por reflexão. Por quê? Porque se eu pegar essa imagem e dobrar, imagine que ela está num papel e eu vou dobrar o papel em cima dessa linha. Observe que os pontos eles vão se sobrepor, tá bom? Como assim? Esse ponto aqui vai ficar sobreposto a esse aqui a esse. Por quê? Porque essa imagem aqui do lado esquerdo do rosto do panda vai estar refletida do lado direito. Por isso que os pontos se sobrepõem quando eu faço essa dobragem, ok? Observe aí, ó, são pedaços iguais, ok? Não esqueçam. A simetria, um objeto vai ter simetria quando eu traçar um eixo, que é chamado de eixo de simetria, e ele dividir o objeto ou a imagem em duas partes iguais. Então, vamos lá. As aplicações são as mais diversas, tá bom? Para a biologia, aplicações na biologia. A simetria consiste na correspondência ideal do corpo de uma planta ou animal em relação a um centro, um eixo ou um plano. Vamos entender aqui como funciona. Peguei aqui a imagem de uma coruja. Eu vou traçar uma reta que divide o rosto da coruja em duas partes iguais. Observe que o que está na esquerda é idêntico ao que está na direita. Nós temos aqui uma simetria por reflexão, porque o lado esquerdo está refletindo no lado direito, tá? Outra aplicação, joaninha, tá bom? Observe aqui o eixo de simetria. Divide a joaninha em duas partes iguais. Aplicação na borboleta, mesma coisa. Observe que o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Simetria por reflexão. No corpo humano, segundo uma pesquisa realizada na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, as pessoas mais simétricas são consideradas as mais bonitas. Ou seja, a simetria também tem uma relação com a beleza. Então, quando nós olhamos um objeto e aquele objeto é simétrico, nós temos a tendência de dizer que aquele objeto é bonito. Então, esse estudo mostrou exatamente isso, que quanto mais simétrica uma pessoa for, mais bonita ela será considerada. O legal é que a simetria para a biologia é um fenômeno único e fascinante. Ele expressa um equilíbrio, proporção, padrão, regularidade, harmonia e beleza. Está presente na natureza nas diversas formas, vivas e inanimadas, ok? Outra aplicação na arte e arquitetura. Aqui nós temos o desenho do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci. Então, observe que o Leonardo da Vinci, ao desenhar o homem vitruviano, ele fez aqui uma linha, um eixo de simetria, que dividia o lado direito, tá? E o lado esquerdo, lado direito e o lado esquerdo, em partes iguais. Então, aqui nós temos uma simetria por reflexão.
Peguei a imagem aqui também do nosso Teatro Amazonas. Ele também é um exemplo de simetria por reflexão. Tracei aqui o meu eixo de simetria. Observe que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. A imagem está refletida. Não esqueçam, simetria por reflexão. Outra aplicação, nas letras. Exemplo, a letra A. Tracei aqui uma reta na vertical. Dividiu a letra A em duas partes iguais. Mas nem sempre o eixo de simetria vai ser na vertical. Ele pode também ser na horizontal. Olha só, a letra B está dividida em duas partes iguais. A palavra read, aqui ó, eixo na horizontal. A parte de cima é igual à parte de baixo. Na palavra mom, nós temos aqui ó, que o eixo de simetria corta o O, tá? Então fica um M e um pedaço do O, e do outro lado o pedaço do O e o M. Não esqueçam que se você dobrar uma folha aqui, esse pedaço do O vai ficar em cima desse, e o M em cima do M. Nós temos aí simetria por reflexão. Ok aí? Então vamos lá. Existem figuras com mais de um eixo de simetria. Vamos ver aqui os exemplos na geometria. Nós temos aqui a primeira figura, que é um quadrado. Observe aqui ó, que eu vou traçar uma reta na diagonal, ou seja, um eixo de simetria na diagonal, que dividiu o quadrado em dois triângulos idênticos. Então aqui eu tenho o meu primeiro eixo de simetria. Outro eixo de simetria, a outra diagonal, que divide também a imagem em dois triângulos idênticos. Por isso, eu tenho aí dois eixos de simetria. Nem sempre os eixos de simetria serão na vertical e na horizontal. Eles podem ser nas diagonais também, sem problema nenhum, tá? Outro exemplo aqui, o triângulo equilátero. Para quem não lembra, o triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, vou traçar aqui meu primeiro eixo de simetria. Dividiu o triângulo em dois triângulos retângulos idênticos. Ok, primeiro eixo. Vamos ver outro eixo. Também dividiu. Observe que essa reta aqui não é a mesma que a outra, que foi traçada na vertical, tá? Então, ela também divide em dois triângulos aqui idênticos. E a terceira reta, que também divide em dois triângulos retângulos. Por isso, eu tenho aqui, ó, três eixos de simetria. Terceira imagem. Nós temos aqui uma estrela de 4 pontas dentro de um retângulo. Observa só. Primeiro eixo de simetria, dividiu a parte de cima e a parte de baixo em duas partes iguais. Depois, na vertical, lado direito é igual ao lado esquerdo. Na diagonal, observe que o que está desse lado aqui é igual ao que está desse. Parte de cima é igual à parte de baixo. E a outra, na outra diagonal. Então, eu tenho que essa parte é igual a essa. Portanto, aí nós observamos 4 eixos de simetria. Então, uma figura ela pode ter mais de um eixo de simetria, ok? Continuando. Exercícios. Lembrando que nessa aula nós só vamos ver simetria por reflexão. Então, primeiro exercício. Dadas as imagens abaixo, então nós temos 5 imagens aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Identifique quantos eixos de simetria cada uma possui. Então, agora você vai pausar seu vídeo e você vai dizer quantos eixos de simetria tem cada uma dessas 5 imagens. Vamos lá? Ok, então vamos lá. Começar a nossa análise. Primeiro aqui eu tenho o Taj Mahal. Então eu quero saber quantos eixos, primeiro eu tenho que saber se o Taj Mahal tem algum eixo de simetria e se tem, ou seja, se ele é uma figura simétrica. Se ele for, eu quero saber quantos eixos de simetria ele tem. Então vamos lá. Quando eu olho aqui, eu percebo o seguinte: se eu traçar uma reta na vertical,
eu tenho aqui que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. Então, eu tenho aqui um eixo de simetria. Aí você pode pensar o seguinte: será que na horizontal, se eu traçar uma reta na horizontal aqui, eu vou ter um eixo de simetria? Então, vamos traçar aqui uma reta. Tracei. Olha só, o que está em cima é igual ao que está embaixo? A resposta é não. Então, eu não tenho eixo de simetria na horizontal, só tenho na vertical. Portanto, aí eu tenho uma figura com um eixo de simetria, ok? Continuando. Tenho aqui a letra H. Vamos imaginar aqui a letra H para ver quantos eixos de simetria ela tem. Vou traçar um aqui na horizontal. Observei que a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, eu tenho um eixo de simetria aí. Vamos ver na vertical. Opa! O que está desse lado, do lado esquerdo, é igual ao que está do lado direito. Então, eu observo aí o quê? Dois eixos de simetria. Continuando, imagem de número 3. Vamos analisar essa imagem aqui. Vou traçar primeiro aqui reta. Tracei na diagonal. Olha só que interessante. Dividiu em dois triângulos. Mas se você observar bem, este triângulo não é igual a esse. Esse triângulo é retângulo e esse aqui é escaleno, ou seja, eles são diferentes. Portanto, eu não posso considerar essa reta como um eixo de simetria. Por quê? Porque ela não dividiu minha figura em duas partes iguais, de mesmo tamanho, tá bom? Mesma e de mesmo tamanho, ok? Continuando, vou traçar na outra diagonal. Eu observo a mesma coisa, ó. Aqui tem um triângulo retângulo e aqui tem um outro triângulo que com certeza não é retângulo, ok? Então, eu tenho que essa reta aí também não é um eixo de simetria. Logo, nenhum dos eixos que eu tracei são eixos de simetria. Portanto, quando uma figura não tem eixos de simetria, nós dizemos que ela é assimétrica. Ser assimétrica é não ter eixo de simetria, ok? Continuando. Vamos agora para a palavra pai. Vou traçar primeiro aqui na horizontal. Observe, parte de cima é igual à parte de baixo? A resposta é não. Não tem reflexão aí. Na diagonal, parte de cima é igual à parte de baixo? Não, não está refletido, ok? Na outra diagonal, também não. E na vertical ficou um P com um pedaço do A. Do outro lado também ficou um pedaço do A, mas aqui é um I. Se fosse um P, seria simetria, mas como é um I, não é. Portanto, essa figura ela é assimétrica, ok? Vamos para a figura de número 5. Nós temos ali, ó, primeira reta na horizontal. Então, aqui, ó, observo, parte de cima igual a parte de baixo. Legal. Próximo, já encontrei um eixo de simetria. O que está na direita, na esquerda, é igual ao que está na direita. Ok, outro eixo de simetria. Vou traçar um agora na diagonal, para ver se eles são iguais. Observe. São iguais. Então, eu encontrei mais um eixo de simetria. Então, já foram 3. E aqui na outra diagonal, que também observo que as duas partes da imagem são iguais. Portanto, eu tenho aí, ó, 4 eixos de simetria. Ok? Vamos para o nosso exercício de número 2. Observe, analise, no caso, né, as fotos tiradas do site, a foto tirada do site O Verso do Universo, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma imagem de uma águia que está sobrevoando um lago aqui. Primeira pergunta, essa imagem apresenta eixo de simetria? Aí você vai responder sim ou não. Caso sua resposta seja sim, indique quantos eixos de simetria essa foto apresenta. Então, pausa o seu vídeo aí para você responder essa pergunta.
Ok, então vamos fazer a análise agora da imagem. Então aqui eu tenho uma águia e observe, a imagem da água está refletida na água. Então eu tenho aqui, ó, o meu primeiro eixo de simetria. A parte de cima e a parte de baixo são iguais, porque a imagem da águia está refletida na água. Então aqui eu tenho o meu primeiro eixo de simetria. Vamos ver outro. Olha só que interessante. Quando eu traço um eixo na vertical, eu olho o lado esquerdo e eu olho para o lado direito. São iguais. Então eu observo aí que essa figura ela tem dois eixos de simetria, ok? Então ela é simétrica? Resposta sim. Quantos eixos de simetria ela tem? A resposta é 2, ok? 2 eixos de simetria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar seu like aí no final do vídeo e compartilhem para que o nosso site, para que nossos vídeos, né, fiquem bem visualizados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima aula.